Da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós, sendo sensatos, sofreis de bom grado os insensatos, porque sofreis quem vos põe em escravidão, quem vos devora, quem vos rouba, quem se exalta, quem vos dá na cara. Digo para minha vergonha, como se tivesse sido fraco neste ponto. Mas naquilo de que qualquer um se ufana, falo como louco, também eu me ufano. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como menos modesto, mas o sou eu. Mais nos trabalhos, mais nos cárceres, em açoites sem medida, frequentemente em perigos de morte. Dos judeus recebi por 5 vezes 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia estive no abismo do mar, muitas vezes em viagens, entre perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, no trabalho e na fadiga, em muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Além destas coisas que são exteriores, a minha preocupação cotidiana, o cuidado de todas as igrejas. Quem está enfermo que eu não esteja enfermo? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se alguém pode se gloriar, sou eu que me gloriarei na minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por todos os séculos, sabe que não minto. Em Damasco, aquele que governa a nação, em nome do rei Aretas, fazia guardar a cidade para me prender, mas desceram-me numa alcofa por uma janela, ao longo da muralha, e assim escapei das suas mãos. Se alguém pode se gloriar, o que em boa verdade não convém, farei agora menção das visões e das revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado. Não sei se foi em corpo e alma, se só em espírito, Deus o sabe, até o 3º céu. E sei que este homem, se foi em corpo e alma, se só em espírito, não o sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem proferir. Por isso me gloriarei, mas por mim de nada me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Verdade é que se quiser me gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Porém, abstenho-me disso, para que ninguém julgue de mim mais do que vê em mim ou ouve de mim. E para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado um aguilhão na minha carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que ele se apartasse de mim, e disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo-se juntado uma grande multidão do povo, e tendo ir ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho, e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. E outra parte caiu sobre o pedregulho, e quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra,
e depois que nasceu, deu fruto a 100 por um. Dito isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então lhe perguntaram o que significava essa parábola. E ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração deles, para que não se salvem crendo. Aqueles sobre o pedregulho são os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E a que caiu entre espinhos representa aqueles que ouviram, porém, não indo por diante, ficam sufocados pelas riquezas e pelos cuidados e deleites desta vida e não dão fruto. Porém, a que caiu em boa terra representa aqueles que, recebendo a palavra num coração bom e perfeito, a retêm e dão fruto pela paciência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje a Santa Igreja propõe à nossa consideração uma das mais belas e mais instrutivas parábolas de Nosso Senhor, a parábola do semeador, que tantos escritos já produziram os homens da Santa Igreja. O significado desta parábola é muito claro, sobretudo depois que o próprio Salvador deu a explicação, aos apóstolos. Sob a imagem da semente, Nosso Senhor quis significar a palavra de Deus, que é a verdade. E sob a imagem do terreno, ele pretendeu representar o coração humano. Sem a semente, não há fruto. E a semente sem a cooperação humana permanece estéril, não produz fruto. Do mesmo modo que a semente é lançada na terra, também a palavra de Deus é semeada nos corações dos homens por meio da pregação. E do mesmo modo que a colheita de frutos abundantes depende da qualidade do terreno, assim também acontece com o coração humano. Encontraremos a abundância de frutos dependendo das disposições interiores. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos que o livro sagrado compara ao fogo, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, observamos diversas imagens e expressões relacionadas à palavra de Deus que dizem respeito à nossa vida interior. O profeta Jeremias a compara ao fogo que, lançado dentro da alma do homem, abrasa, inflama todos os pensamentos, todos os sentimentos e toda a vontade. Em outro lugar, nas Escrituras, nós também vemos que ela é comparada a um martelo que, batendo de modo suave ou forte, dando suas pancadas, pois tudo quebra e tudo que encontra quebra. Nos Salmos, a palavra de Deus é comparada a uma luz que brilha na obscuridade do coração, enchendo de celeste claridade. Lucerna pedibus meis verbum tuum. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Também encontramos a comparação da palavra com o orvalho que umedece e refresca o terreno com as bênçãos celestiais.
O apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, compara a palavra de Deus com a espada de dois gumes, né, que penetra até o mais íntimo de nós, separando todas as coisas. No entanto, a figura da semente, que ouvimos no Evangelho hoje, comunica a ideia de uma força misteriosa e vital que reside na palavra de Deus. Assim como a semente, que é um grão quase imperceptível, diríamos até quase insignificante, tem sementes, como nós dirá também em outra parábola, né, como o grão de mostarda, né? Então, há sementes, assim, grãos tão pequenos, mas que trazem em si um grande poder de desenvolvimento. Assim também a palavra de Deus, ela possui em si uma maravilhosa força vital. Basta aqui recordar, né, considerando um breve instante, que esta palavra de Deus é poderosa, sendo a expressão da vontade onipotente. Esta palavra criou todas as coisas. Ouvimos no prólogo do Evangelho de São João, né, que tudo, o verbo, né, a palavra de Deus, né, tudo foi feito por meio dele. Né, e nada do que existe foi feito sem ele. Né. Então a palavra criou todas as coisas. Quando lemos o livro do Gênesis, abrimos ali e Deus disse, ele pronuncia sua palavra e cria todas as coisas. E as maravilhas realizadas na ordem natural, que já extasiam na meditação, nem se comparam com as realidades operadas pela palavra divina na ordem espiritual. Basta recordar a história dos triunfos da igreja. Ela conquistou o mundo com a arma da palavra, da pregação do Santo Evangelho. Ela destronou o culto dos falsos deuses. Ela convenceu os povos a renunciarem à sua vida sensual e desejarem apenas os bens celestes. A Santa Igreja, através da palavra divina, povoou o deserto com eremitas e convocou almas generosas que tudo renunciaram para se consagrarem totalmente a Deus. É esta mesma palavra que formou legiões de mártires, homens, mulheres, jovens, que se conservaram inabaláveis na sua fé e se conservaram mais fortes que as seduções, os tormentos e até a própria morte. Mas tudo isso só acontece quando a palavra de Deus é ouvida e meditada. E isso depende da disposição do coração do homem, que é, como Nosso Senhor mesmo explicou, uma espécie de terreno onde a semente é lançada. Então, por um lado, reconhecemos a eficácia da palavra divina. Por outro lado, compreendemos este mistério de que ela produzirá o seu efeito dependendo das condições, do acolhimento, das disposições interiores. Lembremos a pregação de São João Batista. Muitos ouviram sua pregação e, comovidos, se perguntavam a São João Batista: que nós devemos fazer? E São João Batista instruía, convidando ao arrependimento, à conversão. Assim instruídos, eles se converteram, se colocaram aos pés do precursor do Messias e recebiam o batismo de penitência. Contudo, Herodes, que foi corrigido por São João Batista, ou foi alertado, admoestado, Herodes mandou prendê-lo e mais tarde degolá-lo. A palavra de correção não foi aceita, ela foi rejeitada. Nosso Senhor mesmo
percorreu a Terra Santa pregando o Evangelho e muitos creram nele. Mas sabemos que não faltaram adversários declarados. A mesma palavra que chamava muitos ao arrependimento e à conversão, tornava outros mais obstinados nos seus erros e nos seus vícios. Então, não é a palavra, é a disposição interior que produz resultados distintos. Tudo isso ocorreu para mostrar que a palavra de Deus tem grande eficácia, mas na condição de que o coração que a recebe tenha a boa disposição. No Evangelho que ouvimos hoje, Nosso Senhor explicou os diversos resultados reservados à palavra de Deus, mostrando 4 tipos de terrenos, que na verdade são 4 categorias de pessoas. O primeiro era sobre o caminho na beirada da estrada, o caminho pisado. São aquelas almas inconstantes. Como um caminho, estão abertas às pessoas, estão abertas a qualquer distração, ruído, curiosidade, abertas à passagem de qualquer criatura e afeto humano. Logo que a palavra de Deus cai no seu coração, imediatamente vem o inimigo e procura arrancá-la, impedindo-a de germinar. São inconstantes, não penetra, porque estão preocupados com as coisas passageiras deste mundo. O segundo tipo é o chão pedregoso, são as almas superficiais, não vão criar raízes. Até se entusiasmam facilmente, mas não sabem perseverar. Como diz nosso Senhor, no tempo da tentação, voltam atrás. Não sabem perseverar, porque não têm a coragem de abraçar as renúncias e os sacrifícios necessários para se manterem fiéis. O seu fervor, como diz um ditado popular, é fogo de palha, que cessa, que acaba com a mais pequena dificuldade. O terceiro tipo é do solo espinhoso. São as almas preocupadas com as coisas terrenas, com os prazeres, com os negócios, os interesses materiais. A semente até germina, mas logo os espinhos a sufocam, roubam-lhe o ar, a luz. Os cuidados excessivos das coisas temporais acabam por abafar os direitos do Espírito. E por fim, nosso Senhor fala da terra boa, que são aqueles que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bem disposto, a conservam e dão fruto pela paciência. Pela outra tradução também poderia ser perseverança. Coração bom e reto é aquele que sempre dá a Deus o primeiro lugar. Como ensinou nosso Senhor, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais será dado por acréscimo. É bem verdade, caros fiéis, que cada um de nós, ao ouvir esta parábola, ouvir esse sermão, começa a pensar um pouco em si mesmo, tentando se identificar qual terreno será que eu sou. Por verdadeira ou falsa humildade, ninguém vai dizer que é terra boa, mas aí começamos a pensar, eu tenho um pouco disto, um pouco daquilo. É verdade. Se examinarmos, temos um pouco de cada terra dentro de nós. E por isso é preciso cuidar. Se a terra está tão dura como um caminho, devemos afofá-la. Se possui pedras, devemos retirá-la. Se tem espinhos, devemos cortá-la. Devemos adubar esta terra. A vida cristã, a vida de conversão, exige, por um lado, esta decisão de mudar esta terra, esse esforço por vencer a nós mesmos
por combater os vícios, os defeitos que encontramos na alma, mas também por adquirir, adubar a terra, adquirir virtudes, adquirir bons hábitos, preencher a alma com a graça de Deus. Afinal, devemos sempre nos perguntar, com que disposições devemos ouvir a palavra de Deus? E nós devemos ouvi-la, sobretudo com amor, e pôr esta palavra em prática com decisão. Não meros ouvintes, mas praticantes da doutrina de nosso Senhor. Portanto, pedimos nesta missa e sempre que a palavra divina encontre em nossos corações o recolhimento necessário. Encontre a seriedade e a profundidade da vida interior. Que encontre em nós o desapego das coisas terrenas. Que encontre em nós uma busca sincera das coisas do alto, das coisas de Deus. E depois, que nós perseveremos, porque sem a perseverança é impossível que a palavra de Deus produza em nós o seu fruto. Deus, nosso Senhor, está sempre disposto a nos auxiliar com sua graça. Queiramos o que Deus quer para nós, que é a salvação. E venha em socorro de nossa fraqueza a intercessão de nossa boa Mãe, Maria Santíssima, e de seu glorioso esposo, São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.